Saudações democráticas, começando mais uma transmissão aqui no Coletivo do Conde, no Grupo Prerrogativas, na TVT, Twitter, Facebook. Estamos juntos para o segundo episódio da série Brasil Psi, a virada da psicologia brasileira, aí na virada do século, né, de 97 até 2006. Vamos falar sobre isso hoje, a gente vai falar sobre vários temas, vamos falar basicamente sobre a qualificação da profissão. Eu quero saudar aqui Ana Bock, Marcos Ferreira, Elisa Zanerato, Rosa, mais uma vez, saudar todos que estão nos acompanhando e passar a palavra para vocês fazerem as saudações para o nosso público e daqui a pouco a gente entra na nossa temática dessa noite. Ana Bock, querida, tudo bom contigo? Pode ligar o microfone, Ana. Gente, ele fica insistindo para a gente desligar de começar. Gente, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Todos que estão aqui dialogando, conversando conosco. É sempre uma satisfação estar aqui no espaço do Conde, apoiados pelo Prerrogativas. Hoje estou até de caneca do Prerrogativas. E é com muita satisfação, acompanhada aqui pela Elisa e o Marcos Ferreira. Eu faço os meus cumprimentos aqui para uma boa conversa entre nós. Obrigado, Ana. Marcos Ferreira, tudo bom com você, meu amigo? Tudo muito bem, muito bom, Conde. É um prazer estar aqui. A Ana já fez a saudação em nosso nome. Vamos adiante. Vamos adiante. Elisa, querida, dá o seu boa noite para o nosso público aqui que vai acompanhar o segundo episódio da nossa série. Olá, gente. Boa noite. Vamos embora conversar, né? Muita coisa para a gente contar. Vamos embora. Muita história para a Ana Bock contar. Muita história. Ana quer fazer um preâmbulo dos nossos temas de hoje. Nós temos aqui vários vídeos para apresentar. Eu acho que é bacana você falar um pouquinho sobre tudo que a gente vai comentar hoje na história aí da psicologia brasileira. Ana Bock. Legal. Então, gente, nós estamos aí nessa recuperação, né, histórica da virada da psicologia, do que a psicologia foi capaz de fazer num período ali de 97 a 2006, né, nós assistimos e participamos de um conjunto de ações. E aqui, quando a gente fala que é a qualificação da psicologia que está em questão, é porque quando nós a psicologia se posicionou pelo compromisso social, quando a psicologia disse que ela queria estar diferentemente na sociedade brasileira, que ela queria um outro compromisso, uma outra relação, um outro espaço, né? Ela também teve a enorme preocupação com a sua qualificação. Era preciso mudar também a formação, o que os psicólogos e psicólogas sabiam fazer. Por quê? Porque nós tínhamos o projeto de atender, de atingir, de estar a serviço e acessível a uma população que nós até então não havíamos atendido ou acolhido. Então, nós fomos em busca dessa qualificação. E nós vamos falar de algumas coisas que fizemos nessa direção, né? O SATEPS, o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, é o primeiro que nós vamos conversar. Depois nós vamos conversar sobre resoluções que mudaram a profissão, que deram um novo regramento, que estabeleceram novas possibilidades, são resoluções que os conselhos de psicologia aprovaram, né, para qualificar a profissão. E depois nós vamos falar do registro de especialistas, uma grande decisão tomada pelo conjunto dos conselhos de psicologia e, de certa forma, pela psicologia, porque houve debate em toda a base, né, que foi um passo importante num tomar conta, né? Eu acho que duas coisas aqui, o SATEPS e o registro de especialistas, são duas coisas quando se disse assim, espera lá, da psicologia nós cuidamos, né? E aí fomos tomar conta desses pedaços da psicologia para que tivesse qualidade e nós pudéssemos garantir à sociedade brasileira uma profissão respeitosa, de qualidade, competente, compromissada. Foi uma tentativa bem sucedida também de ampliar o mercado de trabalho, né? Marcos Ferreira, quer complementar rapidamente a fala da Ana? E depois eu passo para a Elisa também, e aí a gente começa o bloco temático? Eu quero sim, Conde. No outro encontro que nós tivemos há 15 dias, a gente apontou como que a psicologia tinha andado na direção de se comprometer com direitos humanos. E direitos humanos compreendido como o seu desdobramento nas políticas públicas. Aí isso resultou em ampliação do mercado de trabalho, como nós contamos lá há 15 dias atrás. Essa ampliação é que não podia acontecer de qualquer forma. Não era só
não é um interesse corporativista, é um interesse de prestação de serviço para a sociedade. E aí isso que a Ana falou está super correto, porque o que era preciso? Era preciso qualificar, buscar uma qualificação, um aprimoramento da qualidade dos serviços oferecidos pelas psicólogas e pelos psicólogos, para que essa expansão na sociedade se desse de forma crescentemente com maior qualidade. Perfeitamente. Vou passar a palavra para a Elisa também complementar esse primeiro momento aqui. Elisa, querida. Talvez acho que a única complementação que ainda caiba é a gente dizer assim que a gente reconhecia que essa qualificação ela estava sendo produzida, né, de muitas maneiras. Assim, a gente tinha boas referências, a gente tinha psicólogas que construíam boas experiências, a gente tinha grupos que acumulavam conhecimento em determinados campos, né? Então a gente tinha a pauta de uma psicologia pela garantia de direitos humanos, de uma psicologia pelo compromisso com a vida, ela exigia uma transformação da profissão. E essa transformação vinha sendo produzida, né? Mas era preciso organizar essa produção, era preciso sistematizar essa produção para que ela se tornasse referência para o exercício profissional. Muitas psicólogas, muitos grupos vinham produzindo boas diretrizes para a profissão, e isso precisava ganhar visibilidade, né? Isso precisava ganhar o caráter de orientação, de diretriz para o exercício profissional. Acho que isso vai falar muito, Conde, do modo como a gente foi qualificando a profissão, né? Qualificando eu quero dizer que a profissão vinha fazendo. Perfeito. Eu quero destacar aqui, lembrar, nós temos aqui na descrição desta live, tem um link ainda para o meu blog, que está publicado, um resumo um pouco ampliado desse segundo episódio. E assim, vocês podem ler depois, porque assim, é emocionante tudo que vocês passaram, né? É muito bacana essa briga, essa coisa, essa luta para qualificar a profissão, para fazer os testes, para inovar. É muito bacana a história, né? Vamos começar com a mensagem aqui do Ricardo Primi, e para a gente fazer uma primeira rodada aí falando justamente da questão dos testes. Então, aqui na tela, Ricardo Primi. Bom, como que o SATEPS ajudou ao desenvolvimento da área da avaliação psicológica, né, no Brasil? Bom, além, evidentemente, de favorecer a disponibilização de instrumentos com maior qualidade, né, eu acho que tem três aspectos que a gente revisou em alguns artigos sobre o desenvolvimento da área em que ele contribuiu, né? O primeiro foi a criação de um consenso entre os psicólogos, né, entre vários atores nessa área, como o pessoal da pesquisa, mais da psicometria, que trabalhava com isso, com desenvolvimento de pesquisa, outros mais da área clínica, em torno dos critérios que deveriam ser usados, né, critérios científicos para considerar um instrumento como adequado né, com os critérios mínimos adequados para uso profissional. Então isso foi uma grande discussão, né, porque sempre havia tensões entre diferentes grupos, e isso, acho que o SATEPS fomentou essa discussão e a se chegar a um consenso, né? O segundo aspecto tem a ver com o fomento da pesquisa, né? Depois do SATEPS teve um grande investimento por parte das editoras e outros locais que financiam, mas principalmente das editoras, para o desenvolvimento de pesquisas em relação às avaliações. A gente vê um grande avanço, por exemplo, com muito mais pesquisa depois que o SATEPS foi lançado. E o terceiro aspecto bastante importante, que acho que foca um pouco na causa do problema, né, é que o SATEPS impactou muito a formação do psicólogo, né, porque evidentemente os profissionais ou aquelas pessoas, os estudantes, né, que estão se formando nos seus cursos, têm acesso a essa informação, a SATEPS, e precisam, então, entender quais são os critérios que foram usados e qual é a concepção que está por trás do SATEPS, por que ocorre isso, por que existe essa avaliação, esse credenciamento de instrumentos com qualidades mínimas, né? E isso fomentou muito o desenvolvimento da compreensão sobre esses critérios e a formação dos psicólogos sobre esses critérios científicos. Então, a gente evidentemente que o foco do SATEPS era a avaliação dos testes, não era o impacto na educação, mas como um efeito secundário muito importante, eu tenho certeza que isso melhorou bastante a formação dos profissionais. Tá aí, esse primeiro vídeo muito bacana. Vou passar para
E pedindo para você, Naboc, para falar um pouco do PRIME aqui, para gente que não conhece, e o que é o SATEPS, né? Essa sigla tão importante para a psicologia. Bom, o PRIME é um dos grandes pesquisadores, professor, psicólogo, né? Estudioso da avaliação psicológica. Ele tem participações bastante importantes, inclusive no MEC, na avaliação dos cursos, né? É alguém assim de grande importância na profissão. E no estudo, na qualificação, e não é para menos que ele estava lá acompanhado de outros profissionais, como a Regina Sônia Gataz, como o José Carlos Tourinho, como o Álvaro José Lelé, um bocado de gente destacada, buscada, assim, pensada na profissão, que podia ajudar naquele momento numa qualificação dos testes, da avaliação psicológica e dos testes. Então, o SATEPS é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, SATEPS, né? E ele está aprovado e instituído, né, por uma resolução que regra o uso, a elaboração, a comercialização dos testes. Nós tínhamos, naquele momento, uma avaliação de que os testes psicológicos, instrumentos básicos da atuação dos profissionais para diagnósticos, né, para muitas intervenções que os psicólogos fazem em muitas áreas, nós tínhamos uma avaliação que eles não estavam nas nossas mãos. Eles estavam nas mãos daqueles que comercializavam, das editoras, né, que mandavam buscar no exterior, faziam adaptação e passavam a comercializar. E nós achávamos que a psicologia precisava cuidar disso. Ela tinha que ter, afinal de contas, os conselhos de psicologia têm este papel de garantir a qualidade do serviço que é prestado, portanto, a qualidade do instrumento que se usa. E aí, nós, então, resolvemos convidar essas pessoas, e o Ricardo Prime dentre eles, a Regina Sônia, acho que também está aí numa gravação, e para que pudessem nos ajudar nisso que apresentou o nosso Ricardo Prime, né? Então, essa criação do consenso, eu acho que ele destaca bem, né, a criação do consenso entre psicólogos e psicólogas, desses critérios científicos para considerar adequado uma ferramenta, um instrumento para o uso profissional. É interessante porque, assim, nós temos a nossa lei dizendo que é privativo dos psicólogos o uso de instrumentos psicológicos, né? É privativo. Só que nós tínhamos um enorme problema. Quais são esses instrumentos privativos? Né? Quais são esses instrumentos que são instrumentos exclusivamente psicológicos, que só podem ser utilizados pelas psicólogas e psicólogos, né? Nós tínhamos essa grande questão na profissão. E é o SATEPS que, com esses critérios que nos apontou aí o Ricardo, estabelece esse regramento e diz, é assim que nós vamos avaliar com esses critérios, e passa a avaliar instrumento por instrumento. Cada um dos testes psicológicos passou pela mão do SATEPS, né? E ele tinha que dizer, é um instrumento de uso exclusivo das psicólogas ou é um instrumento que pode ser usado por outros profissionais. Aqueles que são de uso exclusivo precisavam estar absolutamente controlados na sua qualidade. Qual o ano, Ana, o ano exato da... 2002 nós começamos, 2002 nós fizemos a primeira comissão, essa que eu citei, foi a primeira comissão que era uma comissão consultiva, para nos dizer se o que a gente estava pensando tinha sentido. E é essa comissão, portanto, que dá formato, essa comissão que, com a sua competência, dá formato à resolução que é aprovada em 2003, e o SATEPS, então, é estabelecido, é instituído logo depois. Né? Perfeitamente. Tem um trechinho daquele texto referência que está preparado para essa live, que eu acho bacana, vou ler um trecho aqui para vocês, né? A primeira constatação que eles nos apresentaram foi a de que nenhum teste que estava em uso no começo do século tinha reais condições de uso, não eram validados, não estavam padronizados, utilizavam padronização estrangeira. Então, teve de fazer toda uma padronização no Brasil para que esses testes pudessem ser usados. Eu vou abrir agora, quem quer falar, quem quer complementar, cada vez vou chamar ou Elisa ou Marcos
Elisa quer complementar a fala da Ana? E daí na próxima o Marcos complementa. Então vamos lá. Tá bom. Não, só dizer, olá, Marcos, agora, hein, que eu vou te sortear quem quer falar do quê. Mas é só dizer que as pessoas, sabe, Conde, no início, tomaram um susto. Como assim a gente não vai poder usar qualquer instrumento? Não foi simples, né, essa construção. Porque esse era um susto, porque assim, não, tem um monte de instrumento, agora eu não posso usar esse aqui. Mas foi muito importante as pessoas irem reconhecendo que o que estava se fazendo era um processo de qualificação, de identificar assim, isso aqui precisa ser adaptado à realidade brasileira, e que essa adaptação estava sendo feita por pessoas com toda a condição de fazer isso, justamente porque eram profissionais, pesquisadores, reconhecidos, qualificados na área. E tem a ver com aquilo que eu estava dizendo, que a gente vai qualificando a partir de uma produção já feita. Então, quem é que diz se pode usar ou não? O conselho vai regulamentar, mas vai regulamentar com base em quê? Com base numa análise feita por profissionais, por pesquisadores reconhecidos nesse campo, que são chamados a fazer essa construção. Então, o que era um susto no começo, que era assim, como assim, agora eu não posso usar qualquer teste? Como assim, agora vocês vão dizer o que pode usar, o que não pode usar? O que era um susto no começo foi se tornando uma coisa muito valorizada, né? Porque foi dando respaldo, inclusive, para apontar os melhores instrumentos, para a gente poder, inclusive, respaldar e dizer este é um teste psicológico e só pode ser usado por psicólogas, portanto, para poder apontar instrumentos que mereciam aprimoramento e por que mereciam aprimoramento, e para, inclusive, a gente responder à sociedade, né? Que é uma coisa importante, a gente dizer assim, como é que eu sei se o teste que está sendo utilizado pode ser utilizado, se ele tem validade? Então, é uma resposta também para a sociedade, de saber que esse instrumento está sendo utilizado, é um instrumento reconhecido, é um instrumento válido. O SATEPSE caiu no gosto popular, vamos dizer assim, todo mundo falava, deve ter causado um impacto muito grande, né? Eu vou na sequência, a gente vai falar mais do SATEPSE, trazer aqui comentários do nosso público, agradecer a presença de todos vocês. Júlio César Batista Alves, dizendo, a Ana é show. Socorro Tavares, boa noite a todos vocês. Valfrido Menezes, ótimo, parabéns. Vamos nessa aqui. Paula de Paula, tem muita gente da área também assistindo a gente aqui, evidentemente. Era um tempo em que estávamos bebendo do espírito da redemocratização. Outro clima diferente no de hoje. Já era um pouco depois do SATEPSE, né? Vamos para mais um vídeo desse mesmo tema, agora com a Regina Sônia. Colocando na tela, vamos lá. Me sinto honrada por falar sobre os movimentos da psicologia na virada do século, destacando o projeto do Conselho Federal de Psicologia, que deu início à criação do SATEPSE. Participei dessa ação do Conselho e, nesse tempo, eram seus presidentes o professor Dr. Odair Furtado, seguido pela professora doutora Ana Bock. Contamos com todo o apoio dessas gestões para criar a Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica e desenvolver ações relativas ao bom uso dos testes. Foi o início do SATEPSE. A comissão estabeleceu critérios para a aprovação dos testes e, com a colaboração de pareceristas ad hoc, psicólogos, especialistas no uso dos instrumentos, iniciou-se a avaliação dos testes. A repercussão deste trabalho é vista na melhoria dos instrumentos, no aumento de pesquisas com testes, na criação ou evolução dos programas de pós-graduação dedicados à avaliação psicológica, no estímulo para a criação de novos instrumentos, na qualidade dos novos testes, e hoje temos um espaço permanente no Conselho Federal de Psicologia que atua na garantia da qualidade dos instrumentos para avaliação psicológica. Propõe ações e participa de outras para deliberar ou enfrentar problemas relativos ao uso dos testes psicológicos. Perfeito, foi Regina Sônia. Passo para a Ana mais uma vez, para você falar um pouquinho dessa profissional aqui que deixou o seu depoimento e dessas outras questões, sutilezas, né, detalhes do SATEPSE. Ana Bock. Tudo bem. A Regina Sônia é professora na universidade, na PUC de São Paulo, e uma das grandes especialistas em Rorschach, um teste de personalidade bastante importante. Ela é professora de avaliação psicológica, pesquisadora, importante pesquisadora e profissional de grande reconhecimento
nesse campo e na profissão em geral, né? Eu gosto que ela citou aí os pareceristas ad hoc, né? É bastante importante lembrar que existia uma comissão, né, que dirigia ali o SATEPSE, mas era um conjunto muito grande envolvido, que eram os pareceristas ad hoc, né, que tomavam os testes tinham que ser obrigatoriamente, como contou Elisa, recebidos pelo Conselho Federal, só poderiam se voltar a utilizar os testes depois deles aprovados, né? Então se fez um processo longo, cuidadoso, competente para essa qualificação envolvendo muita gente. Isso é importante de registrar, né? Porque são aqueles que muitas vezes não tem seu nome, né, publicado, às vezes fica só lá assinado alguns poucos nomes, e ele é importante. A outra questão que ela complementou o Prime é a da pós-graduação. Houve um incentivo muito grande à qualificação na avaliação psicológica com cursos de pós-graduação, né? E isso foi importante, porque a avaliação psicológica, Conde, é um campo tradicional da psicologia. A psicologia se institui no Brasil com esta tarefa, né? com essas ferramentas, e sempre esteve chamada, convocada para essa ação. Então, é importante, eu acho que ela coloca ali da satisfação dela de ter sido chamada, né? Nós também temos satisfação de ter tido a Regina Sônia como parceira, uma parceira bastante competente, que ajudou a psicologia naquele momento e ajuda sempre nessa qualificação. Ricardo Prime e Regina Sônia são dois nomes muito importantes nesse campo. Muito bacana. Essa série aqui está reunindo toda essa turma, né? Através dos vídeos. Estamos aqui, Ana Bock, Elisa, Marcos e eu, mas os vídeos trazem aí a participação de todo mundo. Marcos Ferreira, passo para você agora, você comentar também essa dimensão aí do satélite. Ainda vai ter mais um bloco sobre isso. Né? Tá certo. Eu queria trazer uma contribuição mais de resgate da história, o papel que os testes têm na nossa história. Lá na década de 50, antes da profissão ser criada, o tema dos testes foi muito debatido, porque havia uma tentativa de criar a profissão dos psicologistas, se eu não estou enganado, 56, 57, que seriam aplicadores de teste, sob a orientação de algum outro profissional, um médico, não sei qual profissional seria o responsável por esse profissional de nível técnico. Então, quando veio a regulamentação da profissão como uma profissão de nível superior, em 63, né, Ana? Em 63, 62, obrigado. Em 62, esse tema dos testes é que vão ganhar relevância no texto da lei, que era para contemplar essa questão histórica que nós tínhamos na década de 50. E, Conde, apesar de o grupo que fez todo esse trabalho de tomar os testes na mão, acho que ou quase nenhum, ou nenhum trabalhava diretamente com testes naquele momento, esse é um assunto de muita importância ainda hoje na profissão. Para você ter ideia, recentemente, uma manifestação, uma fake news, um texto apócrifo e enganador, atribuiu aos conselhos de psicologia que eles abandonaram os testes, porque o STF deliberou que as pessoas podiam comprar teste. Bom, o Conselho Federal entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Não, isso aí não pode ser comprado por qualquer um. Mas o que essas pessoas nunca estão lembrando, essas que querem fazer uma onda em cima do teste, é que no passado era completamente liberado. Né? O SATEPSE, ele chega no momento em que a gente vai lá fazer assim, olha, não dá para fazer qualquer coisa com teste. Os interesses comerciais não podem se sobrepor aos interesses da profissão de prestar um serviço de qualidade. Então, houve essa questão que você referiu, que está lá no texto do blog, que diz assim, os testes estavam sem regulamentação, estavam sem uma referenciação válida para o Brasil. E o que o Conselho Federal fez, se eu não estou enganado, Ana, você me corrija, por favor, até antes do SATEPSE se instalar, o Conselho Federal avisou as editoras, ou organiza a regulamentação dos testes, ou não pode mais vender o teste. Que esse é um poder que o Conselho Federal tem. Então, ele colocou um obstáculo exigindo a pesquisa, a adequação, a gente chama agora me fugiu o nome,
Bom, vai aparecer o nome, mas a gente tem 2 mecanismos que você tem para dizer assim, esse teste... Validação, obrigado. Isso. Então, eles têm que ser validados, senão eles não podem ser comercializados. E teve teste importante, Conde. Teve teste importante cuja comercialização foi impedida pelo Conselho, porque não estava adequado. Então, essa busca de qualificação da profissão, ela é muito importante, até no nível dos instrumentos que são comercializados. Eu acho que você deu uma deixa para a Ana complementar alguma coisa. Ana, quer complementar? Aciona o microfone só, querida. Não sei se fui eu que... Não, é você que aciona. Pode ir. Não, é só confirmar que a gente realmente, ele tem razão, a gente pressionou as editoras e depois, mais que isso, chamamos as editoras para um grupo grande, onde estavam usuários, pesquisadores, né, tinha muita gente e as editoras estavam junto para pensar junto como é que as editoras podiam contribuir, cuidar disso, né? Foi depois com uma certa dificuldade disso ir adiante da forma que era pensado, que a gente caminhou na direção do SATEPSE. Agora, posso fazer uma pergunta para vocês? Quem quiser responder, fica à vontade, Ana, aqui primeiro, que é o seguinte, quando vocês falam regulamentação, é a regulamentação dos testes ou de toda a amplitude da profissão? E também essa questão das diretrizes curriculares. Quer dizer, evidentemente, eu imagino que uma coisa esteja encadeada na outra, mas basicamente para esse episódio de hoje, como é que é essa questão? Regulamentação é só dos testes? Não, né, Ana? Não. A regulamentação, que os testes estão dentro disso, né, foi o seguinte, nós percebemos com aquele esforço que a psicologia fazia naquele momento de se qualificar para poder estar a serviço de uma sociedade, né, com competência e qualidade, nós percebemos que havia muito pouca regra, não se debatia a qualidade para se instituir critérios, para se instituir algum tipo de regramento que pudesse garantir a orientação dos profissionais para uma ação qualificada. Porque as resoluções, claro, elas servem para, se o profissional não agir adequadamente, ele pode ser processado, né, com base naquilo que se espera, mas não é essa a alma do que se fez nas resoluções, porque o que se procurou fazer foi produzir orientação para a qualificação da prática profissional. E aí as resoluções, elas pegam muitos campos, né? Por exemplo, a gente tem a resolução que a gente tem bastante orgulho dela, né? Que é a resolução 18/2002, que estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação ao preconceito e à discriminação racial. Havia naquele momento, na sociedade brasileira, ali no final dos anos, nos anos 90, um conjunto de profissionais que atuavam em bancos, né, no setor financeiro, e que recebiam, na sua seleção de pessoal, uma orientação para, ao fazer a seleção de gerentes de agências de banco, não aprovarem pessoas negras. Havia esta orientação dada às psicólogas, que um dia resolveram reclamar e falaram, não, eu não quero fazer isso, eu não quero que a minha ação profissional seja carregada de racismo. Né? E no conjunto de várias experiências que os profissionais tinham com a questão do racismo, houve um conjunto de psicólogas e psicólogos que se reuniram para pedir ao Conselho Federal de Psicologia, por isso que é interessante, porque vem da categoria, da sua experiência profissional na sociedade brasileira, né? Pedir que algo fosse feito para impedir que as psicólogas e psicólogos estivessem atuando e pressionados, né, eles queriam uma defesa, para dizer assim, olha, eu não posso fazer isso porque a lei da minha profissão me impede. Né? E nós pusemos, inclusive, achávamos que os advogados deveriam estar atentos, né, num primeiro momento, que se fosse preciso, nós colocaríamos, inclusive, o setor jurídico do Conselho, que é uma coisa que não se faz, né, mas o setor jurídico para ter atenção a essa pressão que as psicólogas sofriam em relação a isso.
Claro que nós tínhamos também os problemas do racismo presente na atuação profissional, independente de não haver pressão, de ser um racismo presente na sociedade, e que o movimento negro também se manifestou, também pediu que os conselhos fizessem alguma coisa. E nós fizemos, então, essa resolução 18/2002, assinada pelo presidente naquele momento, Odair Furtado. Olha, dá tempo de comentários rápidos aqui, eu estou monitorando o nosso tempo bonitinho. Querem falar? Elisa e Marcos, eu estou abrindo aqui, por favor. Eu quero falar que 2 coisas, né? Primeiro que é isso, a regulamentação é sobre muitos campos da atuação profissional e ela é uma das formas de orientar, inclusive. Importante dizer isso, a gente sempre entendeu que a qualificação profissional, ela se dá de muitas formas. Uma delas é regulamentando, mas a gente também produz documentos de referência, a gente também produz debates, a gente também produz eventos, a gente também produz revistas, a gente vai poder falar mais disso ao longo de outros programas. Então, a gente qualifica de muitas formas, né? Isso é importante. E vamos qualificando em relação a muitos campos da atuação profissional e a muitas dimensões da atuação profissional. Acho importante a resolução aí que a Ana coloca, porque ela é um marco histórico na nossa profissão. Eu só acrescentaria aí, Ana, uma coisa que eu sempre gosto muito de lembrar, que a resolução, ela diz, aprendi, na verdade, com as psicólogas negras que debateram muito com a gente já anos depois da resolução, que elas dizem assim, não é só que a resolução diz que você não pode ter uma atuação racista, ou ser conivente com o racismo, ela te diz que você tem que ser antirracista. Ela coloca como um dever ético das psicólogas ter uma atuação de combate ao racismo nas instituições, nos espaços que atuam, enfim, né? Então, é uma diretriz que ela insere um tema na profissão, ela coloca a pensar uma dimensão da prática, ela leva a profissional ao reconhecimento, a buscar reconhecer essa dimensão racial nas suas práticas, no seu fazer, enfim, né? Muito bom. Marcos? Então, quer ir, Ana? Não, eu ia só, mas você vai falar dessa... Pode complementar agora. Aqui a gente pode pegar... Eu já ia dar exemplo de outra resolução, eu já ia caminhar. Então, se você quiser dar, eu vou pedir para o Conde passar o depoimento do Oliver, porque eu quero comentar o Psicoinfo. Então, se você quiser, antes disso... eu vou falar muito rapidamente, para que o Conde possa saber, né? Por exemplo, a gente tem uma outra resolução que é sobre documentos escritos. É muito interessante, porque a gente foi percebendo nos processos éticos dentro do Conselho, isso, Chica Guimarães, trabalhou em São Paulo, uma querida psicóloga já falecida, que percebia que grande parte dos processos éticos tinham a ver com a falta de qualidade dos documentos que escreviam os psicólogos, pareceres, né, os resultados, os relatórios diagnósticos, e aí nós fizemos uma resolução debatendo todo o Brasil, com a contribuição de muita gente. Me lembro da contribuição da Adriana Marcondes, que hoje está na USP, é professora na USP, né, para escrever esta resolução. A outra resolução que ficou famosa é a da orientação sexual, que nós já comentamos aqui no programa anterior. Então, veja, são balizamentos para orientar uma determinada perspectiva, um determinado projeto de profissão. Vai lá, Marcão, fala aí do atendimento online. Eu vou soltar o vídeo, né? Isso. Agora eu solto o vídeo, na sequência volta para a gente aqui. Vamos lá, Oliver Zancourt na tela. Olá. Gostaria de agradecer o convite do Instituto Silvia Lane para gravar esse vídeo, que fala da virada da psicologia na virada do século, de 97 a 2006, que coincide com o período também da virada da psicologia na área de psicologia informática, na qual em 97 se começou a discutir a possibilidade dos psicólogos fazerem atendimento mediado pelo computador. Em 2006 foi feito o terceiro Psicoinfo, um seminário brasileiro de psicologia informática, com produções na área de subjetividade e impacto da internet e da tecnologia, de informática aplicada à psicologia, de psicologia aplicada à informática e de trabalho dos psicólogos aplicado à informática. Esse evento produziu um livro que está disponível até hoje no site do CRPSP. E gostaria de dizer que hoje, né, em 2021, na pandemia, a gente verifica que o atendimento online é algo que veio para ficar.
Felizmente, houve esse movimento da psicologia, uma certa preparação, então não foi pega totalmente de surpresa, mas a gente vê que também houve um certo arquivamento dessa história. Essa história ficou arquivada até 2006. Depois de 2006, a gente vê um certo atropelo, né, as redes sociais, que fizeram com que aquilo que era chamado antes de virtual, em contraposição a um real, que aquilo se transformasse também em algo real. E hoje o que a gente vê é que nem faz mais sentido discutir virtual ou real, e sim algo online ou presencial. Então, gostaria de agradecer novamente e espero que a gente consiga continuar desenvolvendo a psicologia e continuar evoluindo nas produções da psicologia informática aqui no Brasil. Tchau, tchau. Bacana, essa é uma questão muito importante, né? O Marcos está rindo aí. Quer falar, Eu ia Marcos? dizer tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou legal. Vou deixar o Marcos comentar, mas só colocar que o Oliver é um psicólogo formado pela PUC de São Paulo. Eu tenho uma enorme satisfação de ter sido professora do Oliver, e trabalha na área de psicologia comportamental em São Carlos. Tá? É alguém bastante dedicado a esses estudos, né? Esteve conosco em muitos momentos importantes, quando a gente criou a aprovação dos sites que poderiam trabalhar, né, que poderiam fazer atendimentos remotos, ele foi uma das pessoas que atuou nessa verificação, nessa avaliação das plataformas, dos sites, né, que prestavam serviços remotos em psicologia. Então, passo aí para o Marcão comentar. Então, Conde, eu acho que uma coisa que é importante, vamos ver se a Ana e a Elisa concordam. Uma coisa que é importante é que tem uma questão de método descrita pelo Oliver, que era um método geral, utilizado pela autarquia, que era o quê? Você tem um problema, você não vai deixar o problema debaixo do tapete, você vai colocar em cima da mesa e vai olhar para ele com coragem e vai chamar as pessoas que têm interesse, as pessoas que têm conhecimento sobre esse problema para ajudar a construir uma linha de intervenção. Então, isso foi uma coisa que aconteceu sempre, com todos os assuntos que a Ana está falando. Questão racial, questão da orientação sexual, questão da relação com os equipamentos das novas tecnologias também. Então, foi criado, nós tivemos vários eventos psicoinfo, né, que era o debate dessa interação, e quando esses eventos mostravam a necessidade, lá vinha uma resolução. Quer dizer, lá vinha uma deliberação coletiva da autarquia para formatar a profissão nesse assunto. O único risco que nós temos nesse assunto, Conde, é de que a gente considere que em algum momento tenhamos resolvido completamente alguma coisa. No caso da relação com a internet, por exemplo, o atendimento online, com a chegada da pandemia, houve uma enorme flexibilização disso. Lá, 20 anos atrás, a gente dizia assim, você não sabe se dá certo. Você não pode oferecer um serviço que você não sabe se dá certo. Então, se você quiser oferecer como pesquisa, nós vamos autorizar, a autarquia vai autorizar. Mas cobrar por isso ainda não, porque você ainda tem que demonstrar que isso seja razoável. Atualmente, há demonstrações disso, embora, pelo evento que nós realizamos, o Instituto Silvia Lehner realizou em dezembro passado, ficou claro que há muitas questões que ainda precisam ser resolvidas. Por exemplo, as ferramentas que as pessoas utilizam para atender pessoas em psicoterapia, ferramentas que usam para fazer reunião com organizações que buscam seus serviços, porque hoje nós sabemos que estamos expondo demasiadamente, talvez, informações das pessoas nas plataformas. Então, há problemas para resolver. Agora, avançamos muito nesse assunto e, como disse o Oliver, estávamos preparados para avançar. Foi construída uma base de acordos dentro da profissão que permitiria hoje, inclusive, continuar resolvendo esses novos problemas. Isso está dentro, a questão da informática está dentro do SATEPS ainda? Não. Não, nós já fomos embora do SATEPS. Já fomos embora do SATEPS. Já. Agora é a questão da regulamentação. Tudo é regulamentação, está faltando um registro de especialista.
Né? Que é uma regulamentação especial, né, Ana? Foi muito importante. São resoluções. O Conselho de Psicologia, ele funciona para orientar e para regrar, para disciplinar a profissão, né, qualificar. Ele trabalha com resoluções que têm força de lei, né, força de lei. Então, tem um eco, né, meu em algum lugar. E aí nós estamos te dando... O SATEPSE foi um exemplo, todo esse conjunto, e com mais coisas que a Elisa também já citou aí, forma esse esforço de qualificação da profissão. Então, a gente fez o esforço na qualificação dos testes, a gente fez o esforço na regulamentação do atendimento online, a gente fez o esforço nas instituições racistas e nas práticas racistas que os psicólogos acabavam se envolvendo, nós fizemos esforço na questão da orientação sexual, na qualificação dos documentos escritos e no registro de especialista. Tudo isso são exemplos, né, porque ainda há outras coisas, que a gente, de esforços da psicologia para qualificar a sua contribuição social. Perfeito. Antes que a gente saia do online, eu quero registrar, que eu acho que é importante, nós tivemos a colaboração enorme naquele momento, de 1998, da professora Rosa Fará, da PUC de São Paulo, que foi importante na montagem, na construção do primeiro Psicoinfo, que também é uma colega que nos deixou há muitos anos. Elisa, quer falar? Eu ia só dizer que eu acho que esse exemplo da resolução dos atendimentos, da atuação da psicóloga mediada, né, pela informática ou por outros meios, né, como o Oliver falou, depois as plataformas foram se ampliando, eu acho que ele é outro exemplo que fala assim, de como a qualificar a profissão e a construir a regulamentação, a gente orienta a profissional sobre o que deve fazer, como deve fazer, dá diretriz, e ao mesmo tempo a gente cria um parâmetro para a sociedade, cria um parâmetro para as pessoas que estão utilizando o serviço de psicologia, né? Então, por exemplo, a questão do uso do trabalho mediado pela internet e tal, havia muitas dúvidas, isso pode ou não pode, mas é qualificado, mas quando uma psicóloga me oferece isso, eu devo confiar? Essa prática é válida, né? Isso pode acontecer? E com a resolução, a gente vai dando parâmetros assim, olha, isso pode acontecer de tal forma, isso pode acontecer sob tais condições. Naquele momento, né, tinha a questão lá inicial, o site para ser seguro é o site que tem esse selo. Então, quando tem esse selo, tem um acompanhamento da qualidade. Então, acho que estou só reforçando essa ideia de que toda a regulamentação que a gente cria, ela tem essa dupla função de orientar a categoria, de orientar os profissionais e de servir como balizador da qualidade ética e técnica para os usuários dos serviços de psicologia, né? E os computadores, os atendimentos aí mediados pelo computador, eles também eram temas polêmicos, viu, Conde? Porque tinha aqueles que diziam assim, que o quê? Isso pode? E tinha aqueles que diziam assim, mas como assim? Vocês vão limitar? Como assim não pode tudo? Né? E acho que é algo aí que a gente vai sempre lidando no processo. E essa discussão é mais urgente do que nunca, porque com a pandemia e com a massificação do uso de celular e tudo mais, muita coisa vai acontecendo. Acho que muitas soluções vão aparecendo, ao mesmo tempo que muitos desafios também, né? Vamos para mais um vídeo aqui, do Jaime Panerai. Vamos nessa? Isso, vamos a Pernambuco. Vamos lá, colocando na tela. O registro dos cursos de formação de profissionais, de especialistas em psicologia, ele teve um critério que foi muito bonito e muito rigoroso, que era o de avaliadores virem às instituições, passarem alguns dias na instituição e nesses dias, nesse tempo, avaliarem o projeto pedagógico, desenvolverem entrevistas com professores e com estudantes, avaliarem biblioteca. Então, havia um critério, um rigor, em que os cursos, a cada 3 anos, eram reavaliados. Havia uma reavaliação. Isso tudo permitiu e favoreceu
uma qualidade da formação de especialização muito boa, muito rica, e que permitiu que a psicologia tivesse um grande momento, um rico momento de autonomia. Bacana, vamos agora para as especializações, né? Ana Bock. Então, o Jaime já está introduzindo isso, né? O Jaime Panerai tem um trabalho lindíssimo em Pernambuco, com o Grupo Libertas, né? É uma atuação importante da psicologia no campo da bioenergética, alguém de grande reconhecimento, né? Então, assim como o Marcão anunciou lá que os testes estavam abandonados, os cursos de especialização também, né? Eram cursos abandonados, não havia nenhuma avaliação, não havia... Então, é outro espaço que a psicologia foi lá e disse, pera lá, eu tenho interesse que isto aqui esteja feito com qualidade. Então, por isso que o Jaime cita, né, a conversa com o professor, olhar a biblioteca, conversar com os alunos, né, porque era o processo de avaliação. Então, aí vou explicar, são duas coisas. Tem um processo de avaliação para que determinados cursos pudessem, determinados, aqueles que solicitassem, com determinadas condições, pudessem, o aluno, o psicólogo profissional, completando aquele curso, né, sendo aprovado naquele curso, ele teria o seu registro de especialista. Então, o que é o registro de especialista? A gente... naquele momento, a psicologia já tinha um avanço grande, né? Já tinha uma construção social, né? da sua contribuição bastante significativa. E acumulava uma expertise, acumulava uma competência importante, né? Em serviços especializados. Mas era tudo misturado. Psicologia era psicologia, uma coisa só, né? Não havia este reconhecimento da qualidade específica de profissionais, né? Da contribuição específica de profissionais em determinados campos. E aí, no ano 2000, nós, no conjunto dos conselhos, passamos a discutir, então, foi um tema também muito polêmico, o título de especialista, né? Mas acabamos aprovando, como conjunto, aprovando o título profissional de especialista em psicologia, né? Que normatizava os procedimentos de registro, de reconhecimento de que um profissional tinha ali a sua especialidade, né? Era um especialista, porque, veja, ter uma especialidade não quer dizer que você possa ser um especialista, é um bom começo, né? Mas é preciso, para usar o título de especialista, era preciso que o conselho reconhecesse, é uma regra no Brasil, para você ter um título de especialista, os conselhos relativos àquela profissão têm que produzir o reconhecimento, né? E havia um conjunto querendo esse reconhecimento. Então, nós fizemos a primeira resolução, acho que com 9 ou 10 especialidades, né? Depois nós vamos acrescentando, citando rapidamente, psicologia escolar, psicologia organizacional do trabalho, psicologia do trânsito, psicologia jurídica, do esporte, clínica, hospitalar, psicopedagogia, psicomotricidade, psicologia social, neuropsicologia, depois vem a saúde e depois a avaliação psicológica, né? O especialista em saúde e depois a avaliação. Então, hoje, são 13 especialidades reconhecidas no campo da psicologia, né? E aí, os profissionais que são especializados nesses campos podem solicitar ao conselho o seu registro, o seu título, né, de especialista. Ele pode pôr no cartãozinho dele, especialista em psicologia do trânsito, né? E isso era importante porque também, né, como salientou a Elisa, a população que está aí e que tem interesse na psicologia, que quer saber quais são as contribuições da psicologia, os gestores dos serviços, né?
era importante para que a psicologia se apresentasse, é importante para que ela se apresente, né, com essas suas competências. Um dia nós vamos contar uma belíssima experiência, que foi o Banco Social de Serviços, onde a gente usou essa estratégia de ir lá apresentar ao governo Lula quais eram as nossas competências, né? Mas isso aí fica em outro episódio. Aguardem. Cenas dos próximos episódios aqui. Então, é isso, é um reconhecimento da qualidade, da especialidade, dessa demarcação do campo e das contribuições sociais de uma profissão. Tem gente falando aqui no bate-papo assim, 13 especialidades. 13 é um número muito bom. 13 eu também gosto. Marcos ou Elisa, vocês querem fazer um comentário rápido aí para a gente? Tem mais um vídeo ainda. Tem a Grace. Que vai dar certinho aqui na nossa hora para a nossa reprise depois na TV aberta. Diga lá, Marcos. Podia valer a pena, só tem uma questão, uma curiosidade, uma questão de método. Na curiosidade, é comum... Bom, nesta hora aqui somos 3 doutores falando sobre a psicologia. 3 doutores que são profissionais de psicologia. Mas o profissional de psicologia não pode querer ser doutor, não faz sentido. Ele pode querer, é claro, todo mundo pode querer ser doutor, mas não para ser um bom psicólogo. Essa diferença é muito importante da gente frisar. Porque quando eu sou doutor, eu sou bom em outra coisa, não em psicologia. Eu sou bom em ensino, sou bom em pesquisa, eu fui... examinado para isto. Agora, no campo profissional, o máximo que a gente pode querer é ser especialista, é ter um fazer especial, especialmente competente, especialmente frutífero. Então, é importante a gente frisar isso, eu quis fazer antes da Grace entrar, porque ela vai fazer uma referência possivelmente a isso, que é como é importante que a gente diga assim, não é porque eu fiz um cursinho de especialização que eu virei um especialista. Não, eu sou especialista quando eu fiz um curso de especialização num curso credenciado ou procurei o Conselho de Psicologia e apresentei credenciais para dizer que o meu fazer é especial. E aí agora, se você quiser rodar, não sei se a Elisa vai entrar ainda, mas se não, se você quiser rodar o vídeo da Grace... Acho que vamos rodar e depois a gente já entra no eixo final aqui do nosso episódio. Então, vamos colocar aqui Grace Vanderlei de Barros. Sou Grace Vanderlei de Barros Correia, pertenço ao grupo Libertas Clínica Escola, também chamada Libertas Comunidade, em Recife. Temos quase 40 anos de existência e desde o início compomos a Libertas já com a noção, com a visão de que a psicologia é uma profissão muito elitista. E aí já a constituímos com a visão do compromisso social, com a ação do compromisso social. Então, através, por exemplo, de uma clínica escola para as pessoas na psicoterapia que não podiam pagar o que normalmente se paga. Também tivemos outras ações além da psicoterapia. E formamos também, num determinado momento, abrimos cursos de formação. E entre esses cursos de formação, o primeiro curso que foi da psicologia clínica, temos a alegria de dizer que foi o primeiro curso de especialização profissional pela ABEP em psicologia clínica. E também tivemos, através de um curso de gestão de equipes, o primeiro curso de psicologia organizacional, que durante 2 ou 3 anos foi o único curso do país. Apareceu, um gatinho apareceu na gravação. Não sei se vocês escutaram um gatinho, eu acho tão bonitinho isso aqui. Eu posso contar para vocês que o vento que batia ali é da ilha de Itamaracá. É da ilha de Itamaracá. Só prestigiar o nosso público aqui, ó, a Paula de Paula, a Ana aproveita e responde essa aqui na sequência. Em janeiro de 2019, a psicomotricidade foi regulamentada como uma profissão através da Lei 3.794, em Diário Oficial da União. E ela pergunta: por acaso ela continua sendo uma especialidade da psicologia? Não, ela não, acho que nunca foi, né? Nunca foi? Não, ela é uma especialidade da psicologia? Ela é. Desculpa. Muito bem, obrigada, Paula. Olha, ela é uma especialidade da psicologia, mas ela tem razão que essa lei aprovou a psicomotricidade como um exercício profissional, como uma profissão, uma área específica. Mas ela é também
assim como a psicopedagogia também, você tem cruzamentos, né? A pedagogia, por exemplo, trabalha com psicopedagogia, e não é impeditivo, não é porque ela é uma especialidade. O que há é o reconhecimento de que há psicólogas que trabalham e se aprimoram naquela área, né? E podem prestar um serviço competente, né? Então, eu quero registrar ali que a Grace fala, né, da especialização, estou eu de novo com o eco, da ABEP, porque naquele momento, quando a gente precisou, pela resolução, exigia que se tivesse os cursos fossem credenciados, né, para oferecer o título de especialista, nós chamamos a ABEP, a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, e foi ela que fez as visitas, foi ela que fez todo o credenciamento. Ela apresentava ao Conselho Federal de Psicologia um relatório com toda a visita feita e a opinião, o posicionamento, se o curso deveria ou não ser credenciado, né? E também a Grace lembra aí que o primeiro curso de psicologia clínica e de psicologia organizacional, na verdade, foi o primeiro curso em todo o Brasil que pediu o credenciamento, foi esse curso, foram esses 2 cursos do Libertas, né? Então, acho que é importante aí essa informação toda, né? Registro de especialista, regulamentando um determinado campo, é importante dizer do credenciamento, não é qualquer formação, os psicólogos têm que apresentar documentos credenciais para dizer, eu acho que eu sou um especialista. E houve indeferimentos, claro que houve, né? Daqueles que não tinham a condição de se tornarem especialistas. Mas é hoje um processo bastante tranquilo, né? Não sei se a Elisa quer completar alguma coisa aí. Eu já vou até dizer... a gente já entra, vamos fazer as considerações finais, a gente já se despede aqui do público com esse tema aí da questão dos especialistas, e Elisa pode, por favor, ter a palavra aí nesse momento, depois o Marcos também vai comentar. Elisa? Eu ia contar uma coisa do especialista, mas vou deixar para lá. Eu acho que o bonito dessa história é a gente ver assim, como a gente fez esse movimento na psicologia de ir buscando um processo de qualificação profissional a partir de uma produção coletiva, do aproveitamento de muitos saberes, né? Com um processo respeitoso, com quem tinha acúmulo, né, de produção naquela área, que deveria, portanto, construir as referências para aquele campo, ao mesmo tempo atentos às necessidades da sociedade, no sentido de reconhecer assim, que campos de atuação apontam para questões cruciais que a gente precisa oferecer parâmetros para a sociedade, para a própria psicologia. E eu gosto demais, assim, de pensar que a gente vai... Esse método, né, de produzir regulamentação, fomentando o debate, fomentando a discussão, que a regulamentação da profissão vai sendo produto de um processo de discussão, de reflexão coletivo, né? Então, não sai de um lugar, assim, de alguém que tem todas as respostas e diz deve ser assim. Sai de um processo coletivo que ele também é orientativo, né? Então, o processo de discussão que leva à resolução, ele também qualifica a profissão, assim como a regulamentação vai contribuir para a sua qualificação. Acho que é um método aí que nos ensina historicamente, né? Na nossa história, nos ensina, nos dá pistas para muitos modos de fazer. Obrigado, Elisa. Marcos? Então, mais uma dimensão desse método que a Elisa apontou, é o caráter inclusivo desse processo. É uma coisa que orientava os coletivos que estavam cuidando do andamento desses processos todos, era esse caráter inclusivo. Quando foi feita o credenciamento dos cursos de especialização, como disse a Ana, houve uma organização desse campo e uma inclusão desse campo na grande comunidade da psicologia nacional, que vinha se fortalecendo com várias outras iniciativas. Em outros momentos, nós vamos conversar sobre a biblioteca virtual, nós vamos conversar sobre outras formas de constituição dessa grande comunidade. E foi muito impressionante, Conde, porque
estou me lembrando aqui do Sede Sapiense, em São Paulo, cada curso de especialização do Sede Sapiense era riquíssimo de conteúdos. Os professores publicavam livros, havia muita pesquisa, muito cuidado, um trabalho primoroso. E isso foi uma grande descoberta positiva permitida pela criação do título de especialista e, consequentemente, da regulamentação dos cursos. Marcos Ferreira, muito obrigado por mais essa aula, por mais esse registro, por mais esse conjunto de relatos tão importantes. Eu quero reiterar aqui para o público que está nos assistindo que tem o link aqui para o roteiro desse episódio 2. Está aqui o link na descrição desse canal para você se aprofundar, conhecer um pouco mais dessa história emocionante aí da psicologia brasileira. E eu agradeço a todos que nos acompanharam, deixando aí para vocês darem a despedida aí para a gente fechar esse momento tão bacana. Marcos, Elisa, Ana, valeu! Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, semana gente. que vem. Semana que vem Episódio... Não, daqui a 2 semanas. Daqui a 2. 2 semanas. Ah, tá bom. Então daqui a 2 semanas estamos juntos de novo. Valeu, gente.